Dia 17. Também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Esta é a primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento. Jesus está afirmando que sobre a frase de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus 16, 16, a igreja seria edificada. Notem que Jesus está dizendo: edificarei a minha igreja. Ele mesmo é quem edifica e também é dono dela. A Bíblia afirma diversas vezes que ele é o cabeça da igreja. Mas um detalhe bem importante deste versículo é que Cristo afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso mostra que a igreja é ofensiva e não defensiva. A igreja é um instrumento de Deus para tirar as vidas do domínio das trevas e transportá-las para o reino de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 citações, deixa bem claro que no momento que a pessoa se entrega a Cristo, muda de reino, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26, 17 e 18. Os dois textos deixam claro que as vidas sem Cristo fazem parte do domínio das trevas e estão sob o poder de Satanás. Por isso é que uma batalha espiritual. Por isso que é uma batalha espiritual. Satanás não quer perder as vidas sob seu domínio e fará todo o possível para que a mensagem não chegue a elas e tentará impedir que se convertam e saia das trevas para a luz. Mas Jesus disse que essas portas infernais não aguentarão o poder da igreja. Todos os cristãos devem ter consciência clara de que são chamados por Deus para tirar vidas do domínio das trevas e trazê-las para o reino da luz. Por isso, Satanás também criou suas fortalezas para tentar impedir que a igreja avance. O apóstolo Paulo fala a respeito dessas fortalezas, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, 3, 5. Essas fortalezas são o conjunto de todas as estratégias malignas para impedir que vidas sejam salvas. Se analisarmos bem, são fontes de pecado para escravizar e enganar as pessoas. Vou citar algumas que vemos mais claramente em nossas cidades e devemos combatê-las. Argumentos filosóficos contrários à palavra de Deus, centro de engano religioso, o que inclui diversas religiões, seitas, idolatria, nova era, etc. Lugares de imoralidade como prostíbulos, motéis, centro de pornografia, movimentos de promoção de homossexualismo. A igreja tem diversas armas para derrubar esses esquemas malignos. E as principais são oração e o jejum. Ouvi o testemunho de que numa cidade começou um movimento de suicídio entre adolescentes.
A cada semana, um adolescente se suicidava e as autoridades ficaram preocupadas e tentaram solucionar o problema. Havia um grande grupo de mulheres de diversas igrejas que se reuniram sobre o movimento Desperta Débora, que tem como objetivo a oração pelos filhos. Essas mulheres começaram a jejuar e a orar, e de uma forma miraculosa, o suicídio entre os adolescentes cessaram. Glória a Deus! Esse é um exemplo de como a igreja combate os esquemas malignos. A consequência é a salvação de muitas vidas. É importante identificar as fortalezas do inimigo em nossas cidades e começarmos a combater no jejum e na oração. Não se esqueça de que nossas armas não são humanas, e sim espirituais. Ore por você. Peça a Deus discernimento espiritual para identificar as fortalezas do inimigo em sua cidade. Ore pelos outros. Ore pelas igrejas da sua cidade para que tenham consciência da batalha espiritual. Versículo para memorizar. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando as sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mateus 9, 35, 36.